Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos o público-alvo conscienciológico dentro da comunicologia, que é o segmento do público ao qual se destina o conjunto de mensagem específica do corpus da neociência conscienciologia, especificamente composto em particular pelas consciências, reconhecidamente por si próprias, como sendo ex-alunas dos cursos intermissivos pré-ressomáticos. A análise da situação atual do público-alvo, a audiência, o auditório ou plateia. A identificação correta do público-alvo da conscienciologia. O público ouvinte da conscienciologia. O público leitor da conscienciologia. O público-alvo principal composto pelos assistentes ou multiplicadores da TARES, agentes retrocognitores e divulgadores da conscienciologia. O corpus da neociência e conscienciologia como sendo a cópia intrafísica mais aproximada possível dos cursos intermissivos pré-ressomáticos. Os autorandos têm que, uma das coisas no curso, tem que definir qual é o público-alvo, né? Tem. E então, assim, ó, qual é a dica que você poderia dar para definir o público-alvo? Eu sempre pensei que também tem que ser o para-público. O para-público aí. O para-público aí não interessa. Não? Porque não, porque aí é o parapsiquismo. Você tem que estudar parapsiquismo para fazer a reeducação desse povo. Agora, ó, eu falei a humanidade inteira e não devo retirar isso não, é isso mesmo. Por quê? A nossa humanidade toda, que é essa aqui particular nossa, da Cognópolis, todo mundo tem PROEX. Você entendeu, não? Sim. Ah, não pode tirar. Então, você tem que falar isso como se fosse para todo mundo. Não tem outra saída, no caso. É igual vocês lá na PROEX. Como é que vai fazer? Vocês têm que mexer, em primeiro lugar, com a nossa turma. São os voluntários da conscienciologia. São os intermissivistas. Então, é PROEX, é esse povo. Não tem saída. Gente, aquela pessoa que tiver com a pretensão de agradar a humanidade toda, ela é diretamente da baratosfera, não é não? Tem alguma coisa atrapalhada na cabeça da pessoa. Professor? Sim. Por favor. Quando foram escritos os diversos tratados, desde, enfim, Projeciologia, Homo sapiens reurbanizatus, enfim, embora a gente seja o público-alvo intrafísico, você procurou outros públicos-alvos extrafísicos? Não. Nunca procurou isso? Não me interessa. Eu já escrevo um livro para servir para mim. Quando eu comecei a fazer os livros da conscienciologia, até os de psicografia eu já fazia isso, que eu pedia para os caras lá, quem ia psicografar. O problema todo é o seguinte, eles falavam para mim o seguinte: escreva um livro que vai servir para você para a próxima vida, que aí vai servir para todo mundo que esteja em torno de você. Ou seja, da minha laia, figuras do mesmo naipe. Você está entendendo? Aquilo que eu estou escrevendo vai servir para todo mundo. Então eu escrevo um livro que serve para mim. Então, por exemplo, de cara eu falava com o povo: não me interessa se esse livro vai ter leitor ou não. O que eu quero é colocar nas bibliotecas, porque assim eu vou ter o livro na próxima vida, é o que me interessa. Só isso eu já vou alcançar meu objetivo. A hora que chega o Projeciologia, que está em 10ª edição, isso já ultrapassou aquilo que eu esperava. Não era isso que eu queria. Eu não contava com isso. Todo mundo sabe disso. E outra coisa, você vê que eu não contava, a maior prova é a seguinte: a primeira edição eu fiz uma edição de 5.000 exemplares gratuita, né? O que é? Jamais ganhei dinheiro com livro. Então, sempre a intenção básica foi, na verdade, a Max Pro Extra, para as pessoas que estão ao redor, são sempre os intermissivistas. Está isso claro? Tudo é curso intermissivo. Pelo seguinte, isso da gente pensar nos outros, e vocês aí, isso é coisa de religião. Nas minhas retrocognições, eu lembro que a gente tinha muita preocupação com essas coisas. A filosofia, a própria ciência. Agora, ó, tem umas coisas também que eu faço que ninguém faz. A hora que a gente publica Homo sapiens pacíficos ou reurbanizados, 3ª edição, gratuita, e coloco na capa do livro, de 2,5 kg,
escrito na capa dura, quer dizer, terceira edição, gratuita, distribuição gratuita. Quem é que faz isso? Então veja, essas coisas que nós precisamos de fazer. Porque o próprio livro já está honrando as premissas do texto. A hora que eu dou um livro gratuito, eu já estou chancelando o processo da benemerência, da interassistencialidade, que eu estou acelerando, fazendo assertiva, afirmando no texto do livro. Ele é uma prova da minha realidade. Você entendeu como é que é? Então não adianta combater muito isso não, a situação tem que pensar muito. Na hora que uma pessoa não tem interesse nisso, qual é o interesse dela? Ela está querendo divulgar a ideia. Então vamos brigar. Outra coisa, eu não faço questão de convencer ninguém. Então veja, esse processo é a estrutura do princípio da descrença. É você fazer a sua experiência e dar um jeito de publicar essa experiência para ficar como um patrimônio, veja bem, intelectual, nas instituições que vão subsistir ao seu corpo. Elas vão existir depois de você morrer. Porque isso vai servir para você para o próximo corpo. Então veja, lá no fundo, a situação é super egóica, mas ela deixa de ser egóica a partir do momento do objetivo que você tem. Você entendeu? Então o processo do egoísmo, ele não pode ser esquecido nunca, em nada que nós fazemos. Agora, o problema é o modo de você aplicar esse egoísmo. Se for um egocentrismo infantil, você está perdendo seu tempo. O problema tem que ser um egoísmo que você está caminhando para um altruísmo puro. E outra coisa, superior à média do que está aí. A média que eu estou falando, do altruísmo. É isso que eu chamo da mega fraternidade. Entende? Algumas pessoas perguntaram sobre o público-alvo extrafísico. Então, assim, até onde eu entendi, escrever livro, a ProEx, o público-alvo prioritariamente é o intrafísico. É Consciência. Aí eu pensei assim, quais Consciex são... não lê livro. Então... Eles leem... Como é que chama o lugar que eles leem? Tem um lugar. A parapsicoteca. Aí eu dei uma olhada aqui, quais seriam então as atividades cujo o público-alvo prioritariamente fosse o extrafísico? Eu achei TENEPS e OFIEX. É isso mesmo? Tem outra coisa que eu não estou vendo? Tem os cursos todos sobre parapsiquismo. Isso tudo tem a especialidade para percepciologia. Tem as centrais extrafísicas de energia e etc. E principalmente a da verdade. Mas então, isso aí, não, a prioridade... Isso tudo envolve, porque vai envolver a coisa mais séria do público, do parapúblico-alvo. Isso, é isso que eu quero saber. É o amparador. Não, fala de novo, professor Valdo. É o amparador. A pessoa aqui precisa saber que existe um amparador. Então é importante falar no parapúblico-alvo, que é as testemunhas que nós temos do nosso trabalho. Esses são os amparadores. Agora veja, a maioria precisa de saber é do assediador, o mega assediador, o satélite assediador, esse povo todo que está em torno. Também é público-alvo da Também gente. é público-alvo. Mas para primeiro tem que falar para a turma aqui. Não adianta a gente querer escrever um livro, veja bem, para os assediados extrafísicos. Não é aí. Isso é quando a gente dessomar, quando a gente sai do corpo, para quem tem o FIEX. Principalmente para quem tem o FIEX aqui. Esse já está mais ou menos lá no livro. Mas para quem já pratica TENEP também já está nessa. Então é importante, é o amparador antes de mais nada. Que a partir do amparador ele vai chegar no resto. Mas o que é? Fala. Não, faz favor. Assim, o exemplarismo da gente, assim, cosmoético diário, o público-alvo para isso, para essa atividade. TENEPS. É a TENEPS. É o extrafísico, TENEPS. então. É mais extrafísico do que o intrafísico. É isso que eu queria saber. TENEPS.